E aí, turminha, beleza? Como é que vocês estão aí, ó? Bom, quarentena, a gente não tem muita opção, né, turma? Ou a gente mantém a cabeça ativa, ou a gente vai acabar esquecendo, perdendo o ritmo aí. E aí, turma, pensando em cada professor está pensando numa forma de manter vocês ativos, na geografia eu pensei da seguinte forma: liberar videozinhos semanais para vocês com algumas coisinhas que têm relação com o que vocês vão estudar esse ano. Sempre lembrando o seguinte, não é nada, eu tenho que aprender, eu nunca mais vou ver isso aí. Tudo isso aqui vai ser revisado depois, tá, turma? É só para manter vocês fazendo alguma coisa, adiantar algumas coisas, me facilitar minha vida depois, porque depois que vocês assistirem uma aula, um videozinho desse, e forem fazer as atividades que são propostas desse vídeo, no dia que eu voltar, a gente voltar da quarentena e tiver as aulas ali, vai ficar muito mais fácil para eu ensinar vocês. Então, assim, a ideia é essa, tá, turma? Então, assim, não se preocupem em, não aprendi, quero tirar dúvidas. Calma, turma, é só para manter vocês ativos aí. Outra, vocês têm o Google aí também para tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Pessoal, sempre lembrando, no dia que eu mandar para vocês, seja via coordenação, no grupo dos pais, seja via agenda eletrônica em algumas instituições, eu sempre vou mandar assim, ó, assistam o vídeo tal, tá? E ali, na hora que vocês estiverem assistindo, ao mesmo tempo vai ter atividades a serem realizadas por vocês no Socrative, tá? Para quem não sabe como acessar o Socrative, tá aí no tutorial também via WhatsApp para vocês, tá? E é sempre assim, ó, cada dia da semana vai ser uma turma. Terça vai ser o nono, por exemplo, quarta vai ser o oitavo, então terça-feira, das 8 ao meio-dia, vocês têm que acessar o vídeo e ao mesmo tempo fazer as atividades que são relacionadas a esse vídeo, beleza? Pessoal, como tem o tema de nono ano aí de vocês, eu pensei em trabalhar um pouco sobre grandes organizações mundiais, que é um dos conteúdos que a gente tem pro nono ano de vocês. A gente já falou também um pouquinho sobre ONU, então muitos de vocês já conhecem a ONU. A ONU não vai ser tratada aqui, aqui eu vou tratar sobre G7, G8 e G20. O que são essas organizações? Primeiro de tudo, pessoal, o G7. G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Eles se organizam, eles se juntam todo ano e fazem um grande encontro entre eles para discutir política, para discutir economia, cultura, relevância, poder, hegemonia no mundo, tá? Quando surgiu o G7? Depois de 1973, com a crise do petróleo. Todos os países ricos entraram em crise depois de 1973. Então eles resolveram ali, e ali houve um restringimento do consumo, por causa que o custo das coisas ficaram muito caro. E aí a França decidiu chamar alguns países para discutir essas dificuldades. Qual era a maior dificuldade de cada um nesse mundo novo? E aí chamou a Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos para um encontro, para eles discutirem sobre como eles fariam para continuar ganhando o que eles ganhavam antes, depois dessa crise. A reunião foi um sucesso tão grande que eles resolvem fazer encontros anuais. Mas se você contar, ó, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, dá 6 países, tá? Os 6 principais do mundo. Em 1976, 3 anos depois do primeiro encontro, a gente vai ter os Estados Unidos chamando o Canadá, formando o grupo dos 7 países. Então é um grupo de 7 países mais ricos do mundo que decidiram se juntar para discutir o problema da crise mundial referente à crise do petróleo de 1973. Até hoje esse grupo existe, até hoje eles fazem encontros, e é um grupo que ele até sofre críticas, porque é como se fosse uma elite ali, conversando entre eles, de como explorar os países mais pobres. Então tem muita crítica em cima do G7. O que é o G8, turma? O G8, em 1997, a Rússia passa a ser chamada para integrar o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Só que ela só integra esse grupo em 1998. Aí o grupo deixa de se chamar G7 e passa a se chamar G8. Para muitos, é ali que tem o fim da Guerra Fria. Tá? A gente diz que o fim da Guerra Fria, do embate entre os Estados Unidos e a antiga URSS, foi em 1991 com o fim da URSS. Mas quando a Rússia ela se desmembra da URSS, ela mantém ainda uma crise ainda com os Estados Unidos. Isso só vai se resolver em 1998, quando o próprio Estados Unidos chama a Rússia para fazer parte do G8, e aí eles integram um mesmo grupinho de elite, e aí eles passam a se comunicar ali. E aí para muitos ali sim a gente tem o fim da Guerra Fria. Só que assim, apesar do G8 existir, a Rússia está suspensa do G8 desde 2014, quando ela invadiu a península da Crimeia na Ucrânia. O grupo pediu para ele devolver essa península para a Ucrânia, eles se recusaram a devolver essa península para a Ucrânia, e aí eles resolveram suspender a Rússia depois de 2014 do G8, que voltou a ser G7. Beleza?
E o G20, pessoal, o que é o G20? É um grupo criado em 1999, era um grupo informal, que juntaram 19 países, mais a União Europeia. Ela propunha uma discussão entre países industrializados e emergentes, então foi um grupo, países mais emergentes resolveram chamar países ricos, resolveram chamar o G7 para esse encontro, e aí esse encontro ficou conhecido como G20, que seriam os 7 países mais ricos do mundo, mais os países emergentes. O objetivo ali era fazer com que os países adotassem o modelo de produção dos países desenvolvidos. Tanto que em 2008, o Bush ele propõe um encontro em Washington, foi conhecido como encontro, que ficou depois conhecido como encontro anual, e aí esse grupo se formou. Hoje o G20 ele é mais importante que o G7. Por quê? Porque os países, depois de 2008, ricos, perceberam que não conseguiriam sair da crise sozinhos. E eles precisariam dos países pobres para sair dessa crise. Como? Explorando esses países pobres. Então, para convencer esses países pobres de serem explorados, vamos dizer assim, eles acabam formando esse G20, chamando esses países pobres, e aí eles fazem um grupo entre a elite e esses países emergentes, que não tem tanta grana, para que a elite possa explorar esses países mais pobres. Por isso que o G20 ele também sofre muita crítica de outros grupos, que diz que é um grupo que não é um grupo de elite, mas é um grupo criado para que o grupo de elite pudesse explorar esses países. Beleza, turma? Então assim, eu queria agradecer vocês aí por estarem assistindo esse vídeo, por estarem aqui com a gente. Então façam aí as atividades propostas.